Vamos lá, crianças, fazer aula de história? Vamos prestar bastante atenção na nossa aula de história. Data comemorativa da semana de 7 de setembro. Já foi. A independência do Brasil. Vamos entender um pouco mais sobre esta data, sobre o que aconteceu. Então, vamos aumentar os nossos quadrinhos aqui para a gente poder ler, tá bom? Vamos lá. Desde que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, em 1500, o Brasil era uma colônia de Portugal. O que era a colônia de Portugal? O Brasil pertencia a Portugal. Portugal era quem comandava. Então, era como se fosse Portugal uma cidade grande e o Brasil uma cidade menor que Portugal. O rei de Portugal comandava, orientava, ordenava, era ele quem dava as ordens no Brasil. Em 1808, 300 anos depois da descoberta do Brasil, o rei de Portugal, Dom João VI, e toda a família real mudaram-se para o Brasil para evitar um conflito com Napoleão Bonaparte. Então, fugiram de Portugal para evitar um conflito. Vieram para onde? Para o Brasil. Em 1821, o rei voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Príncipe, ele não poderia tomar as ordens, dar as ordens sozinho, tomar as decisões sozinhas. Ele tinha que recorrer a quem? Ao pai dele, que era o rei. Certo? Então, o Dom Pedro I tinha que conversar com Dom João VI, né, lá com o pai dele, que era o rei de Portugal, para saber o que ele achava do que ele tinha que ordenar, arrumar aqui no Brasil. Mas foi então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com o grito da independência, independência ou morte. Ele resolveu lutar para deixar o Brasil independente, deixar de ser colônia de Portugal, começar a tomar as suas próprias decisões. Portugal parar de explorar, parar de roubar o Brasil. Então, o Brasil ia tomar as suas próprias decisões. Ia fundar sozinho? Sim. Ia emergir, ia surgir, ia ser vitorioso sozinho? Sim, sozinho. Ia tomar as próprias decisões. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, mas Dom Pedro não aceitava mais essa situação. Então, Dom Pedro falou que não, que ia acabar, que o Brasil ia ser independente. A partir deste dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal. O Brasil era um país livre, pertencia aos brasileiros. Começou aí a tomar-se as ordens aqui no Brasil, a tomar as decisões aqui no Brasil. Agora, de acordo com estes quadrinhos, com o que nós aprendemos agora, o Brasil era colônia de qual país? Do México, da Argentina ou de Portugal? O que nós falamos? Onde morava o Dom Pedro I? O Dom João VI, ele era rei da onde? O que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga? Leia novamente os quadrinhos e escreva abaixo. O que aconteceu? O que o Dom Pedro I falou nesse dia? O que ele queria do Brasil? História, vamos lá, ó. Um deslocamento populacional em São Paulo, lá na página 4 e 5 do conteúdo de História e Geografia. Sabe aquela apostilinha pequenininha que vocês ficaram com vocês, que vocês não devolveram? Eu vou usar ela para responder essas questões aqui agora, tá? Então, na página 4 e 5, lá no comecinho lá, dá uma olhada. Eu tenho os freis aqui, numa igreja, e os índios. Então, responda com atenção às questões que seguem. De acordo com a imagem acima representada, responda a questão que segue. Quais os primeiros grupos que se deslocaram por nossa região? Os americanos,